Amém. Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Glória a Deus, né? Que, como Deus está fazendo, né? Coisas lindas, tremendas, né? Estamos vendo as coisas acontecer naturalmente, né? Eu estava ali pensando, Deus é tão lindo, tão tremendo, que essa semana nós demos liberdade financeira à igreja do Residencial Itaipu, né? E o Senhor nos deu mais outra igreja, né? Sempre tem sido assim, a gente libera uma, quer dizer, a despesa total daquela igreja não é mais nossa. Eles começam já a ter suas próprias despesas, porque as entradas já estão dando, graças a Deus. E aí Deus nos abençoa com mais uma, né? E está aí, essa aí vai estar sendo já inaugurada. Nova Veneza, a gente crê que vai ser também rápido. Eu penso que será esse ano. E está surgindo a nova, que é a Ilha Bela. Lugar lindo, vocês precisam conhecer. Amém? Lugar lindo, de praia, coisas mais lindas, mais belas. Tem tudo. Lá tem cachoeira, tem praia, tem tudo ali misturado, né? Por causa de ser uma ilha. E lá está surgindo também um trabalho, né? Tem obreiro lá? Não. Os pastores de Caraguatatuba, eles estão indo uma vez no mês fazer uma reunião lá. Amém? Deus vai providenciar também ali, em nome de Jesus. Amém? Estou com a voz meio cansada, né? Estive em Nova América quinta à noite. Ministrei ontem no encontro. Ontem à noite no casamento, né? E eis-me aqui novamente. Que o Espírito Santo fale com você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor aí, Mateus 8. Glória a Deus. E agora à tarde nós estaremos ali com os seus filhos, amém? Quem aqui tem filhos ali no encontro? Tem alguém aqui que tem filhos lá? Está vendo? A maioria dos pais deixaram para vir à noite mesmo, viu, meu bem? E estaremos lá com os jovens. Está sendo lindo, maravilhoso. Deus está fazendo coisa linda ali. A cura de um leproso. Pronto, amém? Ora, descendo ele, ainda tem gente folheando. Aleluia. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não os diga a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote e fazer oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Eu esqueci de falar, o versículo, Timóteo está olhando assim para mim, quando ele olha assim para a gente aqui em cima, a gente já fica assim, né? Será que eu esqueci? Né, Lúcia? Ele olhando assim, porque quando alguém não passa direitinho, logo dá um grito ali. Amém. Então aqui nós vamos falar sobre o leproso hoje, amém? Essa palavra, ela é uma palavra muito forte, muito poderosa, porque não cita Jesus, aqui fala de Jesus mesmo, né? A pessoa de Jesus em ação, né? E nós precisamos hoje ter isso conosco, ter Jesus em nossas vidas, né? E ver a manifestação através de Jesus em nós, amém? Nós precisamos disso mesmo, né? E aqui diz a história de um leproso, né? Lembrando que lepra, todos nós conhecemos, né? Sobre a lepra, tem a lepra natural, vou falar da lepra natural. A lepra natural do corpo é aquela doença, enfermidade, né? Que todos nós não conhecemos de perto, porque não é muito a nossa época. Ultimamente a lepra é leve, né? E a Bíblia não fala que é a mesma lepra, né? De hoje, que é o recianismo, que é a mesma lepra de antigamente. Não tem essa prova, né? Essa comparação se é mesmo, né? Porque até então
a lepra de hoje é totalmente diferente, né? A gente não vê, né, do jeito que a Bíblia nos conta. Igual os antigos também contaram, né, deixaram a história. Porque essa lepra aqui é aquela lepra que vai mutilando, vai mutilando as pessoas, né? E então, assim, imagino como que era uma pessoa com lepra. Eu fico tentando imaginar como que era a alma dessa pessoa, né, que tinha lepra. Eu acho que havia mais ferida na alma do que no corpo. Por que eu faço essa comparação? Porque hoje, por qualquer coisa que nós sentimos no corpo, coisas leves, já nos deixa debilitados, não é? Já vem sobre nós uma opressão terrível. Imagina uma pessoa com lepra. Mas o que eu quero falar é que a lepra também tem um significado de sinal de maldição. Naquela época já era uma maldição também essa doença, né? E essa doença causava isolamento, né? Trazia tristeza de alma, doença degenerativa, né? Doença que debilitava, contagiava. Então, assim, era uma doença que a pessoa ficava totalmente isolada, né? Hoje, quando nós ficamos sabendo de pessoas que estão internadas, né, e ela está com suspeita de alguma enfermidade, né, que é contaminada, se isolam em quarto, né, de hospital para o tratamento. E naquela época não existia tratamento para tal coisa. Então era uma pessoa que não tinha expectativa de vida mais, não tinha esperança mais, né? Ela tinha, lá no Velho Testamento fala sobre as leis, e tinha uma cidade de leprosos, uma cidade que era especialmente para os leprosos. Quando os leprosos já era enviado para aquele lugar, a própria sociedade, a própria família já levava essa pessoa para a cidade própria, que era a cidade dos leprosos. Já não tinha mais esperança, já não tinha mais expectativa nenhuma de vida. Imagina como que era a alma dessa pessoa, saber que ela iria estar ali, isolada de todo mundo, de todos, da família, da sociedade, né, que ela não serviria mais para nada. O que restava dela era só aguardar a morte. E a maioria dos leprosos, a morte era lenta. Amém? Era de pouco em pouco, né? Porque as pessoas iam ficando debilitadas, iam perdendo parte do seu corpo. Pensa que terrível, né? Dá para nós imaginar um pouco sobre o câncer que nós hoje estamos convivendo, né, no meio da sociedade. Se torna um pouco pior, porque o câncer, você tem a pessoa com você ali, você tenta dar um maior conforto para essa pessoa, né? Tenta cuidar dessa pessoa, levar ela a sentir amada naquele momento, mesmo que não tenha esperança. Igual eu perdi minha mãe, né, com câncer no sangue. Então a gente tenta passar esse conforto para a pessoa, não é assim? E a lepra daquela época não tinha condição para transmitir esse amor, esse carisma, né, esse cuidado, porque ele tinha que ficar isolado, porque senão toda a família era contaminada. Então imagina como que era a alma de um leproso. É terrível, né? Mas alguma coisa aqui nesse texto me chamou a atenção. Esse homem, que a Bíblia nos fala, que não fala o nome dele especificamente, fala que ele teve atitudes que moveu o coração de Jesus. Mesmo ele estando leproso, ele não se deixou ser vencido pela enfermidade, pela doença. Ele lutou contra a enfermidade, contra a doença. Não é assim? E ele teve atitude que moveu o coração de Jesus. E eu fiquei pensando que nós, a igreja de Jesus, também, muitas vezes
Aliás, nós não somos leprosos no corpo, mas muitas vezes nós encontramos pessoas na igreja, é como se ela tivesse tido uma lepra, uma maldição, né? Que ela começa a se isolar. Eu comecei a ver esses sintomas, né, na igreja. Não estou falando de pessoas lá de fora, estou falando de pessoas que estão congregando, que estão conosco. E muitas vezes a pessoa se encontra dessa forma, isolada, debilitada, é ou não é? Sem força, com tristeza profunda de alma, não consegue reagir. E eu fiquei pensando nesse leproso, na alma, no estado desse leproso, e olhando para nós, e vendo que, infelizmente, eu penso que há lepra espiritual, né, que tem debilitado o povo de Deus. O povo de Deus tem ficado limitado, né? E eu fiquei pensando, será que nós temos movido o coração de Jesus para agir em nosso favor? Será que nós temos feito tal coisa? Será que você, igreja, você pode pensar, será que você pode se colocar aqui e falar, será que eu tenho conseguido mover o coração de Jesus ao meu favor? Ou eu tenho me conformado a estar debilitado? Como que, agora eu pergunto à igreja, como que você se encontra nesses dias, nesses tempos que nós estamos vivendo de angústia, de opressão, de medo? Meu irmão, não tem uma pessoa que eu converso na rua, do lado de fora, se eu vou no salão arrumar o cabelo, se eu vou tirar a cutícula das unhas, não tem uma pessoa que não chega em mim e fala, bispo, eu estou com medo de sair na rua, medo de ir para o ponto de ônibus, medo de deixar meus filhos ir para a escola. Você está entendendo? Nós estamos vivendo nesse tempo que verdadeiramente nós entendemos que é o fim. Parece que realmente Jesus está às portas, né? E muitas vezes nós podemos estar sendo enquadrados nessa passagem, nessa vida do leproso. Parece que é um sinal. Se nós olharmos, parece que é um sinal de maldição, né, que quer nos prender. E a igreja de Jesus, ela não pode ficar presa. Você não pode ser preso. Você tem que ter liberdade. Se tem cadeias que te prendem, meu irmão, você tem que lutar. Você tem que mover o coração de Deus a seu favor. Não se detenha. Não se prenda. Seja livre, começa a mover, começa a agir, começa a ter atitudes que te tira desse marasmo. Porque esse leproso, se você olhar para a vida dele, você vai entender que ele não se conformou a ser leproso. E muitas vezes nós estamos conformados a ser do jeito que nós somos e pronto, acabou. É aquela história, o pau que nasce torto, até a cinza é torta e pronto, acabou, né? Você tem que falar não, né? Quando minha sogra falava que o filho dela, né, o Timóteo, ele era, até a cinza dele era torta naquela época, sem responsabilidade, né? Que não tinha responsabilidade com família, não se importava com a gente, e eu falava não. Mas Jesus, ele pode entortar a cinza também. Eu falava, não, minha sogra, o Senhor pode mudar essa história, né? Não há maldição que não pode ser quebrada. Não há, a não ser que nós aceitemos, a não ser que nós cruzemos nossos braços e deixamos as coisas acontecer. Mas se nós tivermos a atitude do leproso, nós vamos mover o coração de Deus. E um dia Deus vai olhar para nós e vai mover em nosso favor, vai mover em teu favor, vai olhar para a sua causa. Agora, qual tem sido a sua atitude diante da circunstância? Qual tem sido o seu comportamento diante da circunstância? Você está fortalecendo, né, essa maldição? Você está fortalecendo essa enfermidade da alma? Ou você está aniquilando ela dia após dia? Nós precisamos ser despertados. Eu não dou conta. Que negócio é esse que você não dá conta? Se você foi ungido, separado, o seu nome está escrito no livro da vida. Se o Senhor já falou, já determinou seu respeito, por que você fala que não dá conta? Por que nós aceitamos tal coisa?
Por que nós temos essa visão tão pequena de nós mesmos, sendo que Deus não tem a visão de pequeno para nós? A não ser que nós tenhamos um coração rebelde, coração que não submete à palavra de Deus, que é a pior coisa. Porque todo princípio que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo. Se você falar, bispa, você não sabe o que eu estou passando. Se você começar a obedecer os princípios da palavra de Deus, você vai ver as coisas se mover em seu favor. Você vai ver maldição sendo quebrada. Você vai ver as fortalezas caindo por terra. Você vai ver porque a palavra de Deus, ela tem poder. Aqui a palavra do Senhor nos recomenda que nós não podemos ser desobedientes a nada. O princípio da palavra de Deus é obedecer. Seja líder, seja pastor, seja. Porque obedecendo, sim, nós estamos obedecendo o que está escrito. E a fidelidade, o Senhor agrada de pessoas fiéis. Sabia que muitas vezes Deus não olha. Às vezes Deus permite para ver as suas atitudes. Para ver qual é a sua atitude em relação a tal coisa. Às vezes você resistiu uma coisa, resistiu outra, resistiu seu pai, resistiu sua mãe, né? Mas chega uma determinada situação na igreja de Jesus que Deus começa a mover aí. Deus quer arrancar a lepra. A lepra que vem de tempos e tempos atrás. A lepra que vem às vezes lá da sua infância. A lepra quem vem, né, que está se consumindo aos poucos, está crescendo de pouco em pouco. Deus tem um remédio, Jesus tem um remédio, né? Amém? Então, Jesus toca a alma para curar o corpo. O que aconteceu na vida do leproso é que Jesus começou a tocar na alma dele. Porque Jesus olhou para ele, teve compaixão dele. E eu disse que Jesus, ele poderia ter curado todos os leprosos do seu tempo. Por que ele curou alguns? Por que a Bíblia fala que ele curou algumas pessoas? Né? Porque essas algumas pessoas moveu o coração dele. Tiveram atitude que chamou a atenção. Amém, igreja? Aqui nós lemos aqui que Jesus descia do monte, né, com grande multidão. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou. Isso me chamou a atenção, que fala da atitude de uma pessoa leprosa. O que essa pessoa fez que chamou a atitude de Jesus? Aproximou de Jesus. Mas toda a multidão aproximava de Jesus, é ou não é? Toda a multidão estava com Jesus, aproximava de Jesus. E essa pessoa, o leproso, foi registrado, está aqui, porque houve uma aproximação diferente. Sabe que quando você aproxima do Senhor Jesus, né, você pode estar despertando nele algo, né, que está algo diferente em você. E ele pode olhar para você e ler o que está na sua alma, ler o que está nos seus olhos. Porque a palavra do Senhor fala que se os seus olhos foram bons, todo o resto será bom. Amém? Eu estava lendo sobre essa candeia, né? Então, assim, tudo será bom. Então, o que ele fez? Jesus, ele teve, quando ele percebeu que o leproso aproximou e o adorou, foi a atitude necessária para mover o milagre na vida. É isso que move o coração do Senhor em nosso favor. E nós podemos perceber essas atitudes na vida de muitas mulheres, muitos homens de Deus que estão registrados aqui na palavra do Senhor. Ana, esposa de Elcana, ela desejava ser um filho porque ela tinha uma maldição na sua vida. A mulher naquela época, naqueles tempos que não tinha filho, ela era considerada maldita. Ela não era vista pela sociedade porque ela não tinha um útero fértil.
As mulheres que mais tinham filhos são aquelas que era considerada abençoada, bem-aventurada, porque ela ia deixar geração, ela ia deixar descendência. E Ana, esposa de Elcana, não tinha filho, ela não iria deixar descendência para o seu esposo. Mas por causa disso, o seu esposo teve que ter outra mulher, porque era provado pela lei. Mesmo que o homem não amasse aquela mulher, ele tinha que ter uma outra, para deixar descendência. Simplesmente foi um desafio para Ana, ver seu esposo, no qual ela amava tanto, com outra mulher do seu lado. E Elcana, que amava tanto a Ana, mas não podia ficar só com ela, porque tinha que ter geração, que tinha que deixar descendência. Sabe qual foi a postura dessa mulher? Foi de mover o coração de Deus em seu favor, porque ela sabia que não tinha recurso natural. Muitas vezes você sabe que você não tem recurso natural, que você não tem mais para onde correr, para o que fazer. Mas se você conseguir mover o coração de Deus para você, as coisas vão acontecer. Porque aconteceu na vida de Ana. Amém? Aconteceu. E esse leproso, né? E ele fez um desafio a Jesus. Ele foi ousado. E eu tenho descoberto que Jesus gosta de pessoas ousadas. Amém? Ousadas, sem medo. Ele chegou a Jesus e falou assim: se tu quiseres, Senhor, tu pode me curar. Quer dizer, ele reconheceu o poder de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. É diferente de nós hoje. Muitas vezes nós nos comportamos de uma forma que parece que nós não entendemos quem é Jesus em nossas vidas. E nós queremos o socorro presente do homem. Nós queremos socorro presente, é do homem. Nós estamos olhando para o homem, então o socorro vem do homem. Esse leproso, ele olhou para Jesus e ele falou assim: se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus olhou para ele firmemente e falou assim: eu quero. Jesus falou simplesmente uma palavra: eu quero. Quer dizer, Jesus tinha, no coração de Jesus, moveu-se de compaixão por aquela pessoa. Meu irmão, se você se colocar diante do Senhor, seja lá qual for sua causa, ministerial, seja financeiro, secular, se você se colocar diante do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai falar: eu quero para você. Senhor, porque um dia eu fiz essa pergunta, aliás, eu fiz essa afirmação para Jesus. Eu falei: Senhor, minha vida está assim, mas eu sei que tu tens poder para mudar a minha vida, mudar a minha história. Eu sei que no dia que o Senhor quiser, basta um piscar dos teus olhos, vai acontecer as coisas na minha vida. E de repente as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu me lembro que eu não tinha recursos até para comprar roupa. Eu vinha para a casa do Senhor aqui mesmo, quando a igreja era bem pequena ali, a marquinha dela. E eu falei: Deus, eu estou sem roupa, não tenho condição, estou com vergonha de ir para a tua casa. Mas eu não deixava de vir, não. Muitos filhos de Deus, muitos crentes têm deixado de vir para a casa do Senhor. Ao contrário, não é porque não tem, não, é porque tem demais. Já que tem demais, para que vir? Sendo que eu já tenho, né? E eu não tinha. Eu falei: Deus, eu não tenho, estou com vergonha. Naquela mesma semana, Deus moveu os céus a meu favor e chegou na minha casa uma bolsa cheia de roupa, cheia de sapato, né? Que até minha cunhada Creu mandou para mim lá do Rio de Janeiro, né? Deus levou meu esposo lá e ele chegou naquela semana mesmo com essas roupas, né? Então, assim, Deus move. E quantas outras experiências eu tive de falar: Senhor, o meu esposo é beberrão, o meu esposo, né, ele fuma, meu esposo sai de madrugada, chega de manhã, 7 horas, 5 horas da manhã, não tinha hora. Muitas vezes eu chateada, ele chegava, eu saía, eu ia lá para a igreja do Jardim Novo Mundo, para assistir culto de manhã lá. Mas eu estava chateada, eu ia para a presença de Deus. E eu falei: Deus, mas no dia que o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. E chegou o momento de Deus mudar a minha história. E Jesus, então, eu creio que Ele falou para mim: eu quero, filha, seja liberta. Jesus disse para esse homem: seja
limpo. Agora, por que Jesus não falou seja curado? Era fácil Jesus falar seja curado. Que essa lepra não, né, suma, não esteja mais na sua pele. Porque quando Jesus falou limpo, Jesus não estava só referindo, né, o seu corpo físico, a sua pele, mas Jesus estava referindo o seu coração. Porque dentro do coração dele havia medo, isoladamente. Ele era uma pessoa isolada, que tinha vergonha de estar no meio das pessoas. Ele era uma pessoa que tinha uma tristeza profunda. E Jesus sabia que se curasse ele somente da lepra, ele continuaria com o coração doente. E Jesus disse para ele: seja limpo. Amém, igreja? A atitude que identifica a cura. Houve uma atitude que identificou a cura depois da palavra ser liberada. Ele tem uma outra atitude para identificar a cura. Quer dizer, para selar a cura, para tomar posse da cura, para não deixar a cura embora. Sabe o que aconteceu? Ele identificou, ele cuidou. Muitas vezes nós temos com a vitória nas nossas mãos. Muitas vezes eu vejo mulheres, vou falar de mulher, porque a gente acompanha bem mulher. Homem também, mas mulher é assim, ela ora, ela chora, ela geme, ela passa as noites chorando pelo esposo, pelos filhos. De repente os filhos vai para a presença do Senhor, vai para a presença do Pai. Deus converte o coração do esposo, e aí ela perde a bênção. E aí quem esfria é ela, quem dá desânimo é ela, porque foi curado de fora, não foi curado de dentro, né? E esse aqui teve uma atitude que identificou a cura. A obediência dele identificou a cura. Jesus disse para ele assim: não diga a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote. Ele poderia ter saído de lá daquele local já que ele já tinha a palavra e já tinha visto, já estava acontecendo a cura visualmente na vida dele. Ele poderia ter saído de lá gritando e falando, né, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, estou liberto. Não é, não é? Não, Jesus falou: não diga a ninguém, primeiro vá ao sacerdote. Porque era lei de Moisés naquela época. Todo leproso, toda pessoa que tinha enfermidade, tinha que ir para o sacerdote. E o sacerdote que avaliava, o sacerdote que dava a palavra final. Jesus não quebrou o princípio natural. E ele foi para o sacerdote. O que quer dizer isso? Ele foi para a casa do Senhor. Porque sacerdote é encontrado na igreja. O sacerdote é encontrado na casa do Senhor. É ali que se encontra um sacerdote. Não é nas esquinas, não é na televisão, não é no rádio. O sacerdote se encontra na casa do Senhor. Muitas pessoas têm confundido isso. Tem procurado o sacerdote em lugares. Não, o sacerdote está na casa de Deus. Porque Deus implantou o sacerdote na casa dele. É na igreja, é para te servir. E ele obedeceu, falou, e ele foi ao sacerdote ouvir a palavra final do homem de Deus. Para quê? Sendo que Jesus já era o próprio Deus. Já foi dada a palavra. Aí nós vimos aí, né, alguns irmãos missionários, nada contra eles, né? Só estou aqui falando para você entender. Ah, mas Deus falou comigo, revelou que eu posso sair por aí profetizando, que eu posso abrir aí um trabalho. A gente não vê isso na palavra do Senhor. Há ordem, há princípio, né? Deus falou comigo. Não, Deus não quebra princípio. Deus mandou ele para o sacerdote, para a casa dele, para a casa onde ele ia manifestar a presença, onde ele ia identificar a cura, onde ele ia identificar, né, que ele estaria livre, limpo, não só no corpo. Não, minha igreja, Deus não quer te abençoar somente numa área que você está pedindo ao Senhor, não. Deus quer te abençoar muito mais em outras áreas específicas. Quando você olha para uma área sua determinada, Deus está olhando
em áreas profundas. Porque os olhos do Senhor é como raio-x que penetra não só o seu corpo, mas penetra a alma. E Ele penetra o espírito abatido também. Deus te liberta do espírito de abatimento. Amém? O olhar do Senhor, ele é um raio-x. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim que Ele quer o nosso corpo, nosso espírito, alma e corpo sã, limpo, curados, libertos. Amém? O Senhor quer completar a obra em todas as áreas, nas 3 áreas específicas, nas 3 dimensões da sua vida, tanto espiritual como natural. Amém? E ele continuou obedecendo o Senhor. Depois que ele foi ao sacerdote, porque ele conhecia a lei. Se você conhecer a lei do Senhor, você não vai quebrar a lei do Senhor nunca. Deus não quebra princípio. Ele testemunhou ao povo. Você sabe o que ele fez? Aí sim, ele começou a glorificar o Senhor e falar: Jesus me curou, Jesus limpou, Jesus transformou minha alma. Eu era triste, agora sou alegre. Eu era insatisfeito, agora eu estou satisfeito, porque o Senhor transbordou minha alma de alegria. Eu era leproso, agora eu sou curado. Mas eu descobri que eu tinha uma lepra, era no meu coração, era na minha alma, não só no meu corpo. E Jesus tirou, Jesus curou, né, dessa lepra. E ele começou a testemunhar do poder de Deus na pessoa de Jesus. E quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de testemunhar o que o Senhor faz? Sabe por quê? Medo. Às vezes a igreja do Senhor tem sido uma igreja medrosa. Tem medo de testemunhar, de falar do que Deus está fazendo no meio dela. Tem medo de levar a bênção para frente, de deixar outro ser abençoado. Mas se vir retaliação, pensa, e se vir retaliação? Não, se eu falar, as coisas parar de acontecer na minha vida. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a falar, a testemunhar, a glorificar o nome do Senhor. Deus abençoava o povo dele ricamente. Sabe qual era o propósito? De testemunhar, de glorificar o nome dele. Eu disse numa palavra, não sei se foi aqui, não, foi lá em Nova América. Na última ministração que eu tive lá, eu falei sobre Lázaro, e que há um propósito de Deus, havia um propósito de Deus ressuscitar Lázaro. Sabia que há um propósito na sua vida? Deus não age por emoção. Deus não é alma, igual nós somos. Deus age por princípios e propósito. Por isso que muitas coisas acontecem na sua vida que você não consegue explicar. Porque Deus age por princípios e propósito. Há um propósito. Se eu for ser curada, há um propósito. Quando eu não tinha nada, eu falei: Deus, no dia que o Senhor me abençoar, eu quero viver uma vida que testemunhe o Senhor. Aonde eu estiver, eu quero ser um testemunho vivo do Senhor. Isso aconteceu na minha vida. Eu quero desafiar a igreja a começar a ter uma vida com propósito. Será que você tem tido uma vida com propósito? De glorificar a Deus com as suas atitudes, na sua família. O seu ministério tem sido o propósito de glorificar a Deus. Onde você estiver, que você seja reconhecido como homem e mulher de Deus, verdadeiramente. Meu irmão, quando você tem um propósito desse no coração, você vai mover o coração de Deus. Eu tenho certeza, as coisas vão começar a acontecer poderosamente na sua vida, porque Deus quer cumprir propósito nas nossas vidas. Há um propósito da igreja estar na terra. Há um propósito.
O propósito é a salvação. O propósito da igreja está estabelecida na terra. É para trazer cura, libertação aos cativos. Como diz Isaías 60, né? Vamos abrir lá? Vamos abrir para nós encerrarmos. Hoje é a ceia. 61. Você pode ficar de pé. O propósito desse leproso ser curado era para tentificar o poder de Deus. Tentifica o poder de Deus. Vá ao sacerdote. Vá ao sacerdote. E depois tentifica o poder de Deus. Testemunhe, fale, tentifica. Mas é importante ir ao sacerdote. Você precisa ter uma cobertura que respalda. Jesus estava falando, você precisa ter um respaldo. Vá ao sacerdote, depois testifica do meu poder. E nós queremos ser independentes. Amém? Deus não age individualmente, Deus age coletivamente. Se Deus te alcança individualmente, mas o objetivo de Deus é alcançar o coletivo. Vamos ler aqui. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Para que Jesus te ungiu, igreja? Vamos falar todo mundo junto? Não, mais forte. Mais forte todos. Aos quebrantados. E enviou-me a curar todos. Vamos falar todo mundo junto? Os quebrantados de coração. Amém? E a proclamar liberdade aos cativos. E a pôr em liberdade os aos gemados. Há um propósito nisso ou não é, igreja? É um propósito ou não é de Deus? Deus não quer colocar estrela na testa de ninguém. Deus não quer colocar essa estrela na testa de nenhum pastor, nem de um bispo, nem de um líder. Nós temos que entender isso. Deus não quer colocar estrela na sua testa para você brilhar. Ele quer ser a estrela na sua vida. Ele quer ser a estrela na sua vida. Porque a luz de Jesus vai resplandecer. Porque Jesus é a estrela da manhã. Todos aqueles que querem ser estrela têm sido abatidos. Todos aqueles que têm querido ser estrela têm sido abatidos, porque têm tido a sua própria brilho, sua própria luz. E o Senhor é a nossa luz. Amém? Amém, igreja? Então diz comigo: há um propósito das minhas vitórias. Há um propósito na minha vida. Não, eu quero que a igreja fale, não 1, 2 ou 3. Há um propósito na minha vida, neste lugar. Há um propósito na minha família. Há um propósito na minha célula. Há um propósito no discipulado. Porque Jesus é que vai brilhar em nós. E eu vou resplandecer a estrela da manhã. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Você pode tomar posse dessa palavra declarando que Deus tem um propósito na sua vida. E todos aqueles que têm isso no coração será levantado por Deus para o nome dele ser glorificado. Amém?